o movimento. Claro, é o movimento que é constituído de pessoas, e pessoas, justamente por estarem em suas condições humanas, são falhas, são errantes. Mas isso vem da doutrina, né? Então, acaba que havendo as pessoas, às vezes, querendo separar um pouco a doutrina do movimento, só que o movimento só existe por conta da doutrina, porque são seguidores da doutrina. Então, uma coisa está atrelada com a outra. Quando eu faço aqui algumas pontuações ou algumas críticas, é claro que eu estou falando das pessoas, do movimento, muito mais do que da doutrina. Mas a doutrina está atrelada a tudo isso. E a doutrina, na sua própria constituição, na sua própria concepção, é uma doutrina que, lá no século XIX, era coordenada por espíritos que eram muito ligados à religião católica apostólica romana, como São Luís de França, que foi o mentor espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita do mundo, como Santo Agostinho, que está na codificação espírita, dentre outros. Então, eram espíritos extremamente ligados a essa corrente de pensamento religioso. Então, é impossível se desconectar disso se na própria essência da doutrina está contido elementos muito fortes nisso, nas próprias respostas dos espíritos, etc. E isso a gente pode ver na própria codificação espírita. No livro Céu e Inferno, que é um dos livros da codificação espírita, por exemplo, lá no livro Céu e Inferno, existe o Código Penal da Vida Futura. É um título de uma parte lá, de um trecho do livro Céu e Inferno, o Código Penal da Vida Futura. Então é visto muito essa situação punitivista, esse olhar religioso que todo mundo já conhecia, por exemplo, da visão cristã, católica, apostólica, romana, do fator da culpa, de você colocar muito culpa nos seus seguidores, de você colocar muito medo nos seus seguidores, de você colocar um apego, o medo e a culpa, que são, nós sabemos aqui neste mundo que nós estamos, o medo, o apego e a culpa que faz as pessoas se aprisionarem, ficarem limitadas intelectualmente e espiritualmente, não vendo além do horizonte, não vendo outras possibilidades, não vendo outras perspectivas, né? E ficando muito aqui numa situação de cabresto, né? Então, nós, como somos livres pensadores, temos que buscar pensar um pouco fora dessas caixas, né? Além das caixas e fora das caixas, e ter uma visão mais profunda. Então, quando eu trago essas reflexões, não é nada, volto a dizer, pessoal contra nenhum espírita ou contra a doutrina, mas são reflexões que são importantes serem ditas e que muitos adeptos do espiritismo reconhecem isso. Ou muitos que já passaram pelos centros espíritas admitem, reconhecem isso, fazem as suas próprias críticas também, corroboram com essa linha de pensamento que aqui eu estou trazendo. Então, eu tenho certeza que muita gente está ressoando com muita gente que está assistindo a live. Por exemplo, aquelas pessoas que foram proibidas de exercer sua mediunidade nos centros espíritas, proibidas no sentido de que foram impedidas mesmo, porque tinham que fazer o ESD, tinham que estudar 4 anos, como se fora fazer um curso universitário para só depois ser convidadas a ir para uma mesa mediúnica, para uma reunião fechada, dos eleitos, né? Daqueles que estariam aptos para isso, que somente aqueles estariam aptos para isso, que teria que passar pelos coordenadores encarnados, pela direção da casa, para a direção da casa ver quem é que pode ou não participar. E eles alegavam muito, e eles alegam, esses diretores dos centros espíritas alegam que isso vem de uma coordenação espiritual, né? Então, todo centro espírita tem lá o seu coordenador espiritual, o seu mentor espiritual, ou a sua equipe espiritual, a sua egrégora, né? E aí vai trabalhar com isso também, dizendo que certas coisas não podem ir ali na casa, porque não é um pensamento espírita, porque não é um modo de enxergar espírita. Por exemplo, a apometria, né? A apometria não faz parte do bojo espírita. Aí você pode dizer, mas eu trabalho em tal centro espírita
que lá pode fazer um trabalho de apometria. É uma exceção. É uma exceção à regra. É um caso muito particular e excêntrico, diferente, porque 99% dos centros espíritas, por exemplo, a apometria não é bem vista. Né? Então alguém pode dizer, no que eu trabalho pode. É uma exceção, são poucas exceções, tá? Estou falando aqui de uma maneira geral que a apometria não é bem vista, por exemplo, no olhar das casas espíritas mais ortodoxas, né? Não é. Por exemplo, a incorporação de espíritos como caboclos, pretos velhos, conhecidos assim como caboclos, pretos velhos, etc., não é bem-vinda em muitas casas espíritas, nunca foi, e hoje em dia também em muitos lugares ainda não é. Por exemplo, se alguém aqui frequenta uma casa espírita, um centro espírita, e também frequenta simultaneamente uma casa universalista, vai perceber a diferença. E eu sei que tem gente que frequenta centros espíritas que, em paralelo, frequenta também casas espiritualistas. E vai perceber nitidamente isso que eu estou falando. Por exemplo, aqui pode ter alguém que trabalha ou já trabalhou no centro espírita e agora está, por exemplo, seguindo uma casa onde o mentor da casa, digamos, é Ramatiz, tá? Ramatiz. Então, o próprio Ramatiz, a origem dele já é uma origem que, em uma das suas encarnações, é como um orientador indiano, um guru indiano, né? Uma pessoa que é um professor da linha esotérica, da linha mais trazida do Oriente, né? Então veja que, por exemplo, o próprio Ramatiz não é aceito muito nos centros espíritas, tá? Aí alguém também pode dizer, no centro que eu trabalho, pode ler as obras de Ramatiz, pode. Que bom que pode, é uma exceção, é raro isso, porque a maioria das casas espíritas, Ramatiz não é bem visto